Boa noite, gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui. Isso aqui é um lançamento de livro dos tempos modernos, o que a gente vai fazer dos tempos cotidianos, em que nós estamos todos juntos, porém separados. E a gente está lançando o livro A Cobertura do Mundo, da editora Batel. O livro conta a história do Instituto Dara, que muita gente conhece como Saúde Criança Renascer, e a história da Vera Cordeiro. Na verdade, a história dela se confunde com a história do Instituto. Eu conheço a Vera Cordeiro há muitos anos. Eu fiz uma reportagem com ela no Globo eu não sei dizer há quantos anos, foi há muito tempo. E fiquei, sobretudo, muito admirada com uma frase que ela me falou naquela época. Essa frase ficou comigo para sempre, desde aquela época. Ela me descreveu o trabalho dela da seguinte maneira: ela transforma miseráveis em pobres. Vera, o que significa isso? Ora, primeiro é uma alegria enorme. Fazem 9 anos essa reportagem e eu quero primeiro dar boa noite, bom dia para os meus colegas painelistas, Roberta Penaforte, coautora, Vandré, brilhante, o nome de estudo, conselheiro do Dara, e você, nossa mestra, Cora. Respondendo a sua pergunta, a gente, desde o início do Dara, 30 anos atrás, quando eu fundei nas Cavalariças do Parque Lage, como médica, trabalhando no Hospital da Lagoa, eu encaminhava as famílias entre as vulneráveis, as mais vulneráveis. O nosso foco sempre é ajudar quem vive abaixo da linha da pobreza. Porque nós tínhamos poucos recursos, né? Como continuamos tendo recursos limitados, depois a gente vai falar da realidade do Brasil. Então, a gente queria ajudar aquele núcleo duro da pobreza, aquela situação em que a mãe, em geral uma mulher da raça negra, assistia seus filhos doentes sem dinheiro para comprar analgésico. Isso mobilizava, como mãe que sou, de 2 filhas, Marina e Laura, tocava meu coração. Eu me lembro que eu fazia um eletrocardiograma por semana. Então, começamos a ajudar aquelas famílias e entendíamos que nós tínhamos que agir, como a pobreza é multidimensional. Se a gente não quiser fazer maquiagem na pobreza, tem que agir de uma forma multidisciplinar. Criamos, ouvindo a quem a gente servia, desde as cavalariças fora, até o Parque Lage, que você visitou a sede, ouvindo as famílias, necessidades na área de educação, moradia, renda e cidadania, o que elas precisavam para sair da miséria e terem forças internas e externas para se tornar um cidadão, para elas poderem exercer a sua cidadania. Então, miserável, eu me lembro assim, Cora, só te respondendo mais objetivamente, quando eu atendia a família, a mãe dentro do hospital, e ela disse, doutora, como pobre eu tenho tudo, eu entendia nessa frase, Cora, que ela estava me dizendo, eu tenho objetos internos para lidar com a minha vida, né? Eu tenho força interior e tenho alguns elementos externos, não passo fome, enfim, para sobreviver. O que tocava o meu coração profundamente eram aquelas famílias que não tinham nem força interior, não descobriam a sua própria essência, seu próprio protagonismo, né? E também não tinham, eram criadas de um bonsai, elas não tinham forças externas para lutar com as condições de vida que elas estavam submetidas. E o Dara, na realidade, criou, não fui eu, foi 1.600 voluntários, a Choca, a Maquis, nós criamos uma poderosa metodologia de inclusão dos mais pobres. Então, a família, quando chega até nós, Cora, ela chega extremamente vulnerável, do ponto de vista de casa, de geração de renda, de autoestima, enfim, de tudo. E ela leva 2 anos, depois de atendimento médico, psicológico, como se fosse Obama, yes you can, a gente confia em você, você pode. A gente vincula com a família e é impressionante, Cora, porque 2 anos depois você vê em frente de você uma nova família. Estou falando da mulher, que em geral é a mulher nas periferias do Rio, do Brasil afora, que sustenta a sua casa, uma mulher em geral da raça negra, né? E você, 2 anos depois dessa metodologia aplicada, é emocionante. Hoje em dia a gente toca o sino na hora da aula. Você vê uma nova pessoa com recursos internos e externos para sobreviver. Olha, eu achei, porque nós estamos aqui num lançamento de livro, né? E eu vou dizer uma coisa, eu achei o livro extraordinário.
mesmo o assunto do livro é extraordinário em si, que é a história do Instituto Dara, como o Instituto Dara nasceu, a determinação que a Vera teve de criar isso, manter isso ao longo dos anos. Mas o livro é uma ótima leitura. É um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa como leitura. Não é uma biografia de um instituto, é uma leitura muito agradável. Está com uma edição muito bonita da Batel, com trabalho gráfico lindo. E quem ajudou a fazer esse livro foi a Roberta Penafor. Roberta, como foi o seu trabalho nesse livro? Olá, Cora, Vera, André, todo mundo que estiver assistindo. Foi um trabalho intenso, a gente começou 7 anos atrás, mais ou menos. A Vera tem uma agenda super agitada, porque ela é a fundadora, e a fundadora tem um karma, né, digamos assim. Tem essa expressão que ela usa, que é a mendiga internacional. Ela tem que sair por aí coletando dinheiro para o Instituto, porque as pessoas querem ouvir a Vera, elas querem ouvir a experiência de quem viveu. Nada vai substituir o que ela vai falar, o que ela relata, o que me impressionou muito, né? As fragilidades dessas mulheres que chegavam, muitas vezes vindas do Nordeste, muitas vezes as mais pobres entre as mais pobres, sem nenhum tipo de apoio familiar ou social, e chegavam ao hospital com a criança, muitas vezes com uma doença crônica, uma anemia falciforme, um câncer, algo muito, muito grave que pode, de fato, matar. E ela, modestamente, ela diz que não foi só ela, mas a persistência dela é fundamental, porque a gente desiste quando encontra dificuldades na vida, né? E ela não desistiu, desde 1991 até hoje, entre aspas, passando pires aí, para conseguir dar conta dessa poderosa metodologia social a que ela se refere. E o que me chamou atenção desde o início foi essa persistência, esse fato de que, mesmo diante das adversidades, mesmo caindo goteira nas cavalariças do Parque Lage, quando chovia, quando não havia dinheiro para nada, quando as coisas aconteciam, ela acredita muito nas coincidências, que elas não são muito coincidências, sincronicidades. Para quem é cética como eu, assim, difícil de entender como as coisas aconteceram dessa maneira, quando quase tudo dado como perdido, acontecia alguma coisa que dava mais força, que dava um impulso maior, todas as premiações, todo o reconhecimento internacional. Vamos falar que essa é a ONG que é eleita anualmente a melhor da América Latina, entre as melhores da América Latina, e é pouco conhecida ainda, né? A gente tem que destacar não só o esforço pessoal da Vera, mas o esforço de todos os voluntários e diretores e pessoas que ajudaram, e lembrar que essa questão de tornar miseráveis pobres, na verdade, é o mínimo de dignidade, né? É o mínimo que uma mãe com uma criança doente quer, é ter essa criança assistida, essa criança bem cuidada. Só que não adianta só cuidar da criança doente, essa metodologia confere uma série de melhorias na vida da pessoa, a moradia, que é insalubre muitas vezes, para aquela criança melhorar, reformada, então deixa de ser insalubre, né? Não tem mais goteira, não tem mais mofo, há um ar-condicionado quando é necessário, a mãe recebe uma profissionalização, então aquela mãe totalmente fragilizada, ela ganha autoestima ao conseguir se profissionalizar, fazer curso de cabeleireira, de colorista, de manicure, de depiladora, uma série de cursos. O pai é ajudado também, os irmãos têm a carteira vacinal atualizada, já conseguem melhorar na escola. São índices que provam isso, essa eficácia da metodologia social. O que eles verificavam empiricamente no começo foi registrado em pesquisa. Então, assim, foi um trabalho intenso, porque eu, como coautora, eu precisava dar voz, precisava achar o tom da voz da Vera impresso no papel, né? Porque ela é médica, eu sou jornalista, então ela fez, eu relato, né? E a gente fez, refez, mandou, remandou. A gente queria que desse... fico muito feliz de você falar que gostou, porque a gente queria que fosse prazerosa a leitura e queria que fosse fidedigna e mostrasse como esse conjunto de pessoas conseguiu chegar a esse resultado. 30 anos do Instituto Dara, e todo mundo tem que conhecer. Vandré, qual é a tua visão do empreendedorismo social no Brasil? Em que pé que isso está? Para onde nós vamos? Obrigado, Cora. Primeiro, eu tenho que declarar que é um privilégio enorme estar aqui hoje compartilhando aí os últimos 30 anos de luta da Vera, 30 anos da história do Dara, e, ao mesmo tempo, 30 anos que narra a trajetória de uma gestora social, né, de uma empreendedora social. Acho que o livro reflete muito bem o desafio, o que é ser um gestor, um empreendedor social no Brasil.
a meu ver, assim, é uma luta quase que desleal, né? Assim, o terceiro setor é alijado do setor econômico, do setor privado, parece até que a gente é separado. Então, na minha visão, o terceiro setor precisa crescer. Se a gente precisa, de fato, tirar as pessoas da miséria para colocá-las numa posição de mais pobre, o terceiro setor tem que ter esse destaque. E o que a gente consegue ver hoje são muitas barreiras. Ora, acho que a Vera narra isso muito claro no livro. São barreiras no sentido de a gente não consegue contratar profissionais com salários altos, porque a nossa remuneração geralmente é mais baixa. A gente não consegue fazer propaganda do que a gente faz, porque não é bem visto a gente fazer propaganda do que a gente faz. A gente não consegue ter programas que maturam no seu tempo, porque sempre o financiador quer uma resposta imediata para um problema grande. E, por fim, a gente não consegue financiamento, a gente não consegue criar negócios que geram lucro, porque o lucro ainda não é bem visto no terceiro setor. Então, assim, conforma tudo isso um desafio muito grande para o gestor social no Brasil. Eu acho que se a gente ler nas entrelinhas desse livro, qualquer um que vai ter o prazer de ler, vai entender, através da trajetória da Vera, que ela espelha a minha trajetória como gestor social, espelha a trajetória de milhares de outros empreendedores que buscam trabalhar por causas gigantescas, mas que o meio, o mercado ainda nos torna pequeno, ainda torna nossas instituições pequenas diante dessas causas. Então, acho que o livro, A Cobertura do Mundo, ele é um chamado, né? Um chamado muito forte para a necessidade de a gente entender que o Brasil é um país que precisa de redes, que precisa de colaboração. E o terceiro setor tem o seu papel e merece ter um papel mais próximo da economia, um papel atrelado ao mercado, um papel onde a gente possa mostrar a importância do trabalho do Instituto Dara, do trabalho do CIEDES e de outras organizações para tentar minimamente resgatar esses 10% da população que mais precisam de oportunidade. Vandré, esse ponto que você toca é tão importante e a gente, em geral, nunca pensa nisso, né? Das dificuldades que o terceiro setor enfrenta para além do trabalho dele. Quer dizer, uma visão bitolada do que é empreendedorismo social, do que deve ser esse trabalho, né? Fica todo mundo com aquela ideia de que a caridade tem que ser feita de uma forma modesta, discreta, de preferência sem qualquer espécie de remuneração, né? Parece que a caridade é algo divino, né? Não é humano, né? A gente, né? Então, assim, acho que quando eu leio o livro, quando eu converso muito com a Vera e eu vejo o esforço para a captação de recursos, e os nossos financiadores falam a seguinte coisa: não é de bom tom gastar 20% do orçamento para divulgar a captação. A gente é obrigado quase que a gastar 3%, 4%. Isso é uma via direta, logo as captações são pequenas, a gente precisa de massificar essa propaganda da nossa causa. E aí, assim, hoje em dia, o overhead, a taxa de administração, parece que ela não faz parte da causa da instituição, parece que ela é algo negativo, mas as instituições brasileiras e mundo afora precisam investir no seu desenvolvimento institucional, precisa investir em tecnologia, o mundo é digital hoje, e digital é muito caro, né? A gente fica hoje quase que no manual tentando fazer o digital. Então, os desafios são enormes. E desmistificar que caridade não pode gerar lucro, né? Isso é uma coisa que nos últimos 400 anos se criou essa imagem muito negativa e impede o nosso trabalho, nos impede, de fato, de mostrar a importância da atuação frente a causas tão gigantescas e tão necessárias no mundo de hoje. Olha, eu conheci a Vera Cordeiro e o Instituto Dara quando o Instituto Dara ainda era o Saúde Criança, né? E eu fiquei muito impressionada porque a Vera, ela falava de uma coisa que pode parecer óbvia, mas que não é pensada no Brasil, que é, muitas vezes o problema não é a doença é a ponta do iceberg, como ela fala, de um problema muito maior, que é a desigualdade social no Brasil e pessoas que vivem sem saneamento básico, sem água encanada, sem luz, em casas úmidas. Então, não é a pneumonia, é a casa úmida que causa a pneumonia. E ela começou esse processo impressionante que é de tentar organizar a vida familiar dessas pessoas, conseguir dar um horizonte de estudo, um horizonte profissional, para que as pessoas conseguissem não só tratar de entes queridos que às vezes têm
condições crônicas de saúde, mas tratar do problema crônico social daquelas famílias. Então, é uma visão de saúde global, poucas vezes encarada no Brasil, né? O Brasil é terrível porque você tem, às vezes, boas iniciativas, né, do governo, como, por exemplo, a Clínica da Família no Rio de Janeiro. Quando mudou de governo, o próximo governo destruiu a Clínica da Família. E a Clínica da Família, ela tinha um pouco essa ideia, que é você pegar a doença no início, é você tratar das famílias e não de uma doença que vai estourar lá na frente por causa de uma condição social terrível. Então, eu sou totalmente fã do Instituto Dara, fã das conquistas que o Instituto Dara tem e tem conseguido ganhar e da maneira como o Instituto Dara tem crescido agora com a sede e realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu acho que é uma iniciativa de saúde que devia se transformar numa política pública no Brasil. E se tem alguém que sabe como fazer uma política pública no Brasil, eu acho que é o Instituto Dara e a Vera Cordeiro. Vamos tratar não só das doenças, vamos tratar das questões sociais que o Brasil nunca encara, né? E quando não encara, muitas vezes atrapalha e piora. Então, todo o meu respeito, meu afeto, realmente meu agradecimento ao Instituto Dara. Fico feliz com esse livro, vou ter maior interesse de ler e acho que as pessoas têm que ler. Acho que principalmente as pessoas ligadas à saúde pública deveriam ler para pensar numa maneira da gente diminuir o sofrimento de muita gente e dar horizonte para as pessoas. Vera, um beijo imenso, parabéns e parabéns ao Instituto Dara. Vera, eu fiquei muito impressionada no livro com a quantidade de tempo que você trabalhou sem receber nada. Quer dizer, você, na verdade, pôde criar um instituto e pôde manter ele, pôde se dedicar com a intensidade que você se dedicou, porque você tinha um marido que, felizmente, ganhava o suficiente para manter vocês dois. Como é que se resolve este problema? Porque, de uma certa maneira, enquanto se pensar assim, a gente vai estar relegando o terceiro setor a pessoas que têm formas de sobrevivência, às vezes têm um talento extraordinário para uma criação dessas, para um empreendimento social, mas que não tem como viver, que, enquanto isso, tem que dar 12 horas de trabalho ali na esquina e não pode se dedicar ao instituto. Como faz? Olha, adorei sua pergunta e quero emendar sobre o que o Vandré falou e agradecer muito a Roberta, a dedicação que ela teve ao livro. Dizer o seguinte, quer dizer, na verdade, eu gosto de chamar setor cidadão em vez de terceiro, porque terceiro parece que é medalha de bronze, entendeu? E setor cidadão, governo, empresa, são todos a sociedade civil. Eu viajei muito, né? Fiz 54 palestras em 16 países, 110 palestras no Brasil. Eu costumo brincar que eu sou uma mendiga internacional, que é um termo que o Eugênio Scanavino, do Saúde e Alegria, usa. Viajando, por exemplo, para Washington, Cora, que você conhece muito bem, a cada quarteirão tem uma organização social. E não tem essa história de que hoje em dia, né, principalmente no Brasil que nós estamos vivendo atualmente, politicamente falando, não tem essa dúvida sobre a organização é séria ou não. As organizações são sérias. E tem como mapear, tem como fazer auditagem, etc. Hoje em dia tem um ranking. A NGO Advisor, né, uma revista suíça, todo ano ela faz um ranking por critérios de transparência, governança, eficácia da metodologia, poder de replicação. Quais são as melhores organizações sociais? Vandré e o Dara estão entre as 5 melhores da América Latina e as melhores, a 21ª melhor do mundo. Agora, você tem razão, Cora. Eu fiz uma pesquisa, o IPEA não sabe nem direito ao certo se é 270 mil ONGs ou 700 mil ONGs, é por volta de 400 mil, não gosto de ONG, organizações sociais no Brasil. Agora, repara bem, como o Vandré fala muito, poucas têm mais do que 10 funcionários.
Então, as organizações, assim como o pobre vive, como segundo Muhammad Yunus, vive num bonsai, as pessoas, o pobre é pobre porque quer. Vai nascer pobre para você ver se você tem oportunidade. Então, as organizações sociais vivem em bonsais. Eu tive privilégio de ter um marido que era diretor de uma organização multinacional, então eu não precisava pagar, enfim, meu salário de médico, que era pouco, dava para a gente sobreviver e complementava com o salário do Paulo, que era bem maior. E fui 12 anos voluntária, até que uma francesa chegou e disse: você vive de quê? Porque o seu salário não dá para você sobreviver. Eu tive que falar a verdade, eu vivo do dinheiro que meu marido sustenta a casa. E aí comecei a ver que não era bonito dizer que eu era voluntária, era ruim. Eu tinha todo o direito de ganhar, como diz o André, um salário mais do que justo. Então, eu acho que o Brasil é um acampamento. Porque você não é cidadão só pelo voto, você vai votar em A, em B ou C. Essa polarização, para te falar a verdade, às vezes eu estranho quando eu estou em grupo de amigos, e o Brasil inteiro está polarizado. Você vai votar em A, B ou C. Tá bom, é importante, é fundamental o voto, não estou dizendo isso. A democracia é a base de tudo. Porém, se a sociedade civil não for uma sociedade atuante, uma sociedade, em termos médios, a gente usa a palavra abúlica, que você sempre culpa o governo, mas você não faz nada, você não ajuda em nenhuma causa, você não se envolve em nada, o Brasil vai estar sempre polarizado e vai ser uma nação frágil. A Europa, eu não sou americanófila, mas nos Estados Unidos existe uma coisa que eles sabem fazer muito bem, é se organizar em termos de sociedade civil. As pessoas em Seattle, Cora, ou se elas são acadêmicas, um perfil mais acadêmico, elas fazem parte do conselho de uma organização. Se elas são milionárias, elas são investidores. E se elas não são uma coisa nem outra, elas são voluntários ou vão virar funcionários da organização. Então, o Brasil, Cora, que é um celeiro, não sou eu que falo, é o Bill Drayton, fundador da Ashoka. Ele diz o seguinte, que o Brasil é um celeiro de empreendimentos sociais inovadores. Tem mais de 400 fellows da Ashoka, que é uma organização internacional que foi pioneira em criar o termo empreendedorismo social. Se o Bill, que é o fundador, diz que nós somos um celeiro, esse celeiro, por que não se desenvolve? Não vira um agronegócio de empreendimentos para as diversas causas sociais, mudança climática, desigualdade social. Por quê? Porque, primeiro, não existem incentivos fiscais. Nos Estados Unidos tem tax exempt. Então, você doa, você desconta no imposto de renda. Né? Existe uma série de leis que facilitam a doação. E aqui, além das organizações sociais serem mal faladas, o que é uma ignorância, no mínimo, principalmente das organizações sociais sérias, é claro que existe médico que mata, advogado que rouba, e organizações sociais que também não são boas. Mas existem várias boas. E a minha pergunta, Cora, para você, que é jornalista, é por que essa cultura do cidadão se colocar desde pequeno, vai vender limonada com 7 anos de idade, classe média baixa, para fazer captação de recursos, vai ser voluntário, vai se envolver com os problemas do país, vai ser a solução que o país precisa. Por que o Brasil está tão atrasado? Esse livro, eu acho que eu tentei mostrar, através da história do Dara, que é possível um levante da sociedade civil. Está na hora. Aliás, já passou da hora. Isso que você põe é muito importante. Eu acho que essa herança da gente, fundamentalmente católica e escravocrata, de que o senhor não faz nada, de que ganhar dinheiro é feio, a gente vem com uma carga de preconceitos e de indolência intelectual e indolência física também, que põe todo o trabalho numa forma revezada. No Brasil, a ideia sempre foi a pessoa fazer um concurso para o serviço público e viver como um grão-senhor. Criança não ouve falar de dinheiro, vai ganhar uma mesada, mas a ideia do empreendedorismo é desconhecida, inexistente, né? Olá, eu sou Wellington Nogueira, eu sou ator, palhaço e empreendedor social e a minha missão hoje é falar um pouco da Vera Cordeiro. Ela é louca, ela é insana, ela é inquieta e ainda bem, porque Vera não está anestesiada.
ela não acha normal a pobreza, a miséria e tudo aquilo que coloca a dignidade do ser humano abaixo de zero. E ela arregaça as mangas e ela faz, acontece e muda centenas, milhares de vidas. E ela resgata nessas vidas a esperança, a vontade de viver, a vontade de ficar melhor, a vontade de ser alguém. E não existe nada mais poderoso do que quem se dedica a fazer isso pelo outro. Então, é desse lugar de profunda insanidade, que no meu vocabulário esqueci de falar, quer dizer consciência ampla e restrita, que eu falo que a Vera Cordeiro e o Instituto Dara são aquilo que Brecht costumava chamar de indispensável. Roberta, por que se chama A Cobertura do Mundo? Vou responder, mas só para fazer um comentário em relação à remuneração da Vera, eu lembro de uma passagem que ela falou que quando ela começou a namorar o Paulo, eles se casaram, ela começou a trabalhar como médica do perita, né? Ele engenheiro e ela médica, ele sempre ganhou mais. E aí ela fala que, conforme a vida foi passando, ela foi ganhando cada vez menos. Porque ele, como muito assim, bem posicionado numa empresa multinacional, foi ganhando salários, né? E ela foi, como ela mesma conta numa passagem, deixando de ser aquela médica como a gente imagina. O que um médico faz, né? Teve uma colega de trabalho que falou assim, mas o que você faz? O que você é? Você é médica? Você é assistente social? Você está numa época que ela vendia retalhos para conseguir dinheiro para comprar leite para uma criança sobreviver. O que você faz? Você é médica? Médica vende retalhos? Né? Então, essa questão da remuneração realmente precisa, claro, desse suporte familiar, porque com 2 filhas, né, morando no Jardim Botânico, uma vida de classe média alta, não é qualquer pessoa que pode se dar ficar tantos anos sem remuneração, né? Mas em relação ao livro, ao título do livro, tudo começou com uma rifa de um lençol, né? A Vera ganhou um conjunto bonito, bordado da mãe, de lençol, e era um bem que ela poderia rifar para conseguir levantar dinheiro e começar o Dara. E aí existiu essa rifa, foi um sucesso no Play do prédio dela. Algumas pessoas que estavam presentes ainda continuam na estrutura do Instituto, são pessoas com as quais a Vera pôde contar a vida esse período todo. E quer dizer, tudo se originou nesse lençol. Quer dizer, é o que eu estou falando do Dara da persistência, né? Você começar com tão pouco e chegar onde chegou, com uma sede própria em Botafogo, quem não conhece, que conheça. Existiu na Vera, desde a infância, esse desejo de combater as desigualdades sociais, de dar um cobertor, uma guarida para essas pessoas que têm tão pouco e que passam pela pior dor do mundo, que é ver seus filhos doentes. A cobertura do mundo, a meu ver, cada um pode ter a sua própria interpretação, né? Nesse sentido de que as pessoas que mais precisam não só de comida, de remédio, de tratamento médico, mas também de afeto, de carinho, de escuta e de acolhimento. Cora, eu gostaria, se você me permitir, completar, porque esse título foi até um amigo que deu esse título, né? Mas, na verdade, era um título que vem na minha cabeça o tempo inteiro, e eu falava na época. Porque eu comecei com a rifa de um lençol, rifei lençol, depois eu rifava objetos da minha casa, Paulo viajava, eu rifava quadros da parede, eu parecia uma drogada. As meninas diziam, meu tênis de boque não, mãe, minha boneca japonesa não, porque eu saía rifando o que viesse pela frente. Mas a cobertura do mundo foi que as pessoas me indagavam assim, Vera, aonde você acha que você vai com a rifa de um lençol? E eu brincava assim, esse lençol vai cobrir o mundo. E 30 anos depois, Cora, a gente não cobriu o mundo, como você sabe, o mundo é cruel. Mas 30 anos depois, 75 mil pessoas tiveram a sua vida transformada diretamente pelo Instituto Dara, e empreendedores sociais que aprenderam com a gente, levaram a nossa metodologia para 4 continentes, para benefício de mais de 1 milhão de pessoas. Nos anos 90, Cora, as pessoas trabalhavam assim, todos pela habitação, todos pela educação. Mas com pobreza, se você não trabalha de forma integrada, você faz maquiagem na pobreza. Então, é isso. Vandré.
Você me falou que você queria fazer uma observação sobre o livro. Diga. Sim, Cora. Assim, ao ler o livro, é importante a gente destacar o quanto que o papel do voluntariado é importante numa sociedade, né? Se a gente vê os 30 anos de história do Dara, tem figuras que foram fundamentais, que chegaram na hora certa, né? Contribuíram com trabalho, financeiramente, com rede de relacionamento, contribuíram com esse que eu chamo de engajamento cívico, né? Para manter o Dara trabalhando por uma causa nobre. Então, você imagina se a nossa sociedade fosse mais colaborativa, né? Se a gente fosse mais engajado civicamente em causas sociais relacionadas à miséria. Eu tenho muitos amigos que adoram se engajar com esporte, com time de futebol, se engajam, sei lá, com criação de cavalo, se engajam com partidos políticos, mas se engajar com a miséria, parece que isso fica para tias-avós que vão para a igreja, né? E a gente tem que trabalhar para desmistificar, para mudar esse conceito que engajar por um país melhor é engajar pelo que tem menos, né? É engajar pelo nosso vizinho que está dormindo na rua, é engajar por uma instituição pequena. Então, assim, o chamado que a Cobertura do Mundo faz é muito forte. Em todas as páginas, em todos os capítulos, é muito forte, acho que a Vera pode falar isso, o papel do voluntariado, o papel de voluntários na história do Dara, na manutenção desse projeto. E eu tenho certeza que tem várias outras histórias do Brasil afora que a gente precisa dar luz para o engajamento cívico, o quanto que cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo achando que não, mas conta muito. Voltando ao livro, esse livro é a história do Instituto Dara, mas ele é, ao mesmo tempo, a história de uma vocação. Porque, Vera, lá naquele Hospital Lagoa, eu não sei quantas pessoas passaram por lá, quantos médicos que não perceberam que não bastava tratar a doença, que era preciso tratar todo mundo. No entanto, você percebeu isso e você se jogou nisso com unhas e dentes, com uma persistência inacreditável. É uma vocação. Juntando com isso que o André falou, como é que a gente pode ajudar a disseminar essa vocação pelo país? Existe algum tipo de educação que a gente possa dar às crianças para que elas se engajem mais, para que para que a responsabilidade pela sociedade seja de todos nós? Cora, eu acho que assim, o sistema educacional no Brasil e em muitos países, eu acho que não favorece a criança e o adolescente. Porque depois da Revolução Industrial, os trabalhos eram muito repetitivos. As pessoas da minha geração, as pessoas ficavam num trabalho só e se aposentavam no mesmo. Hoje em dia, existe uma alta rotatividade, é necessário muito mais criatividade. Então, as crianças, no período escolar, os alunos ficam muito preocupados, desde o início, como é que aquela criança vai passar no vestibular? Quer dizer, como é que você coloca aquela criança para fazer uma prova e tirar 10? Estimulam muito pouco, não só o mundo interior da criança. Quer dizer, o professor não pergunta... Como é que você tá? Às vezes olha para o aluno e vê que o aluno está triste. E o professor não se aproxima para entender como é que está esse mundo interior do paciente. Assim como os médicos no Estado da Lagoa não se aproximavam para entender o paciente como um todo. Então, eu acredito que a escola é fundamental para criar cidadãos mais conscientes e mais criativos e mais felizes. Porque na hora que, em vez do professor cobrar uma nota alta em matemática, não estou dizendo que não tem que cobrar, que não tem que estudar matemática, eu estou dizendo que na hora em que nas escolas a criatividade e, vamos dizer, quando eu falo em criatividade, é o empreendedorismo. A criança, às vezes, começa a criar uma maneira de consertar bicicleta diferente, ou ela gosta de compostagem, ou a mãe gosta de reciclagem de lixo, e o professor começa a valorizar e premiar e vamos dizer, dar protagonismo ao aluno que cria, e não aquele que repete constantemente o conhecimento para tirar nota boa na prova. Ele vai começar a ser valorizado pela sua criatividade, pela sua capacidade empreendedora. E o Bill Drayton, que eu sempre cito, né, que é o Gandhi vivo planetário, ele fala que quando você, na infância ou na adolescência, você se torna reconhecido como um agente de mudança, você vai até os 90 anos criando, sem parar.
como você, Cora, criando textos, criando ideias, se reinventando. Mas isso não é valorizado numa escola formal. E também Paulo Freire, né, Cora? Quer dizer, você ligar o estudante ao ambiente, ao entorno dele, não ficar estudando a história de Dom Pedro I só, mas, enfim, entender como é que aquele aluno, naquele ambiente que ele vive, ele pode fazer uma mudança na comunidade onde ele se encontra. E quando ele for reconhecido por essa mudança, por essa atitude criativa, empreendedora, ele não para mais. E é mais do que isso, eu falo no último capítulo do livro, leia o livro, compre o livro, que o dinheiro vai para o Dara, para as famílias que a gente serve. Está provado por Harvard, Instituto, que quanto mais você tiver vínculos com as pessoas, né? Vínculos com professores, com os amigos que vão... Porque ninguém faz um empreendimento sozinho. Então, um aluno de 10 anos na escola, ele começa a criar um grupo que vai se unir em torno de uma causa. E essa união é uma união estável, é uma união coletiva estável, porque a causa move esses alunos e, com isso, a gente muda a sociedade. André, qual é o problema do Brasil que não percebe isso? Cora, você falou até que ponto a gente vai esperar que o governo resolva tudo, né? Quando a gente olha para outras sociedades, a gente vê o engajamento cívico valorizado. Um estudante de uma faculdade americana, ele faz trabalho voluntário e isso conta como supercrédito para o mercado de trabalho. Na Europa, idem. Aqui no Brasil, a gente desconsidera que o trabalho voluntário é gratificante. Parece que o trabalho voluntário, o engajamento cívico, a própria palavra cívica, né, ela remete quase que a governo, remete quase que a educação moral e cívica. Mas não é isso. A essência do cívico, né, é o lugar onde se mora, é a participação, é a construção da sua cidade. Então, a única forma de a gente caminhar nessa resolução é entender que o Brasil só vai ser uma sociedade mais justa quando cada um de nós fizer a nossa parte. Não só a escola, na sua educação, que é fundamental, mas famílias, né? A gente costuma ver o trabalho voluntário como uma coisa piegas, né? Quando alguém está ajudando o miserável, está dando comida, parece que isso não é bem visto. Mas se eu estiver plantando uma árvore ou estiver tirando lixo do Tietê, as pessoas batem palma para isso. Por que essa diferença tão grande, né, de causas? Então, a gente precisa trazer essa discussão mais à tona, mais no dia a dia de cada um. E a responsabilidade é nossa. Eu sempre digo, né, se a gente quer ter direito, a gente tem dever. Então, assim, esse é o ponto onde a gente tem que começar essa discussão. Acho que o Cobertura do Mundo traz muito claro o envolvimento dos voluntários na história do Dara. Fundamental, e eu repito, né? Sem o voluntariado no Dara, o Dara não estaria comemorando 30 anos hoje. Então, mostra que é possível. Se a gente replicar essa experiência de engajamento cívico, de trabalho voluntário da história do Dara em outras organizações, a gente consegue mudar muita coisa, a gente consegue cobrir mais o mundo. Eu queria fazer uma parte aqui. O ideal seria que a gente tivesse a metodologia social incorporada pelo SUS, né? Porque se fosse possível expandir a metodologia, o plano de ação familiar, o que seja, a nível nacional, a gente não estaria onde a gente está hoje. Imagina hoje a gente nessa confusão toda da vacinação, que felizmente agora se dirimiu, mas a gente passou sofrendo 2020, 2021. A gente teve já a aplicação em Minas Gerais, né, Vera? E foi também exportada, digamos assim, a metodologia para outros países, mas o ideal é que fosse política pública brasileira, né? Porque está comprovada a eficácia. Né? Isso eu estou falando para além de todas as questões que vocês estão falando sobre a falta de exercício pleno da cidadania e da falta da cultura da doação. Né? A gente falou muito sobre isso durante a feitura do livro, sobre essa falta da cultura da doação. Quer dizer, a gente vê nos Estados Unidos e na Europa as pessoas que se formam numa universidade doando como alumni, né, como ex-alunos para as universidades, a gente vê doações para museus, a gente vê doações para instituições, a gente vê pessoas que deixam toda a herança para instituições, né, pessoas que têm dinheiro, né, ricas e tal. A Vera fala muito sobre a gratidão dela a pessoas que tiveram esse desprendimento e essa capacidade de doação, né, ao longo da história do Dara, mas o ideal seria que existisse essa cultura, né? Não que fosse um ou outro, né? Ela fala muito do Armínio Fraga, da Vivi Nabuco, várias famílias, né, que são famílias da elite brasileira e que tiveram essa capacidade de doação. Mas o que eu acho, assim, o sonho, né,
que é deixado no ar ao fim do livro é que isso vire política pública de fato e que seja possível atingir cada vez mais pessoas, mais famílias. Olha, eu queria só complementar o que a Roberta está falando, que quando eu penso assim, qual é o futuro do Brasil em relação à pobreza, que o Vandré também coloca muito bem, eu fico imaginando assim, o Dara sozinho não vai acabar com a pobreza no Brasil. Eu vejo duas formas. Existem 8.000 CRAs, CRAs são Centros de Referência de Assistência Social. Nós já estamos, através da nossa diretora executiva, Adriane Mena Barreto, nós já estamos atuando junto à Secretaria Nacional de Assistência Social lá em Brasília, para inspirar, porque as pessoas vivem, Cora, nos CRAs. Elas não vivem vendo Dara, elas vivem no Centro de Referência de Assistência Social. Tem 8.000 no Brasil. Só que esses CRAs, assim como o SUS, que é um sistema, em termos de concepção, de vanguarda, mas está sucateado, os CRAs estão sucateados. Então, se você faz 8.000 CRAs funcionantes e bastante apoiados por empresas, enfim, pelo lado da política pública, mas também por empresas que adotem o CRAs, você leva isso para 8.000 CRAs no Brasil inteiro, você diminui, você reduz. Porque o Bolsa Família, Cora, é muito importante. Eu não sou contra o Bolsa Família. Agora, as pessoas, uma vez fizemos uma pesquisa no Dara, o que é saúde, com as famílias atendidas. A resposta, para mim, foi inusitada. Sabe o que as famílias dizem que é saúde? Oportunidade. Elas não querem esmola, elas querem oportunidade de se desenvolverem, de crescerem. Então, assim, eu vejo dois caminhos para você diminuir muito a miséria no Brasil. Uma aglutinação de organizações sociais sérias, junto com empresas sérias, replicando vários modelos já comprovadamente eficazes de combate à pobreza. Então, essa articulação Brasil afora, isso é uma maneira privada de diminuir a pobreza no Brasil. E outro, como a Roberta falou, através das políticas públicas, elas adotarem uma metodologia de comprovado sucesso. Por exemplo, me lembro, Cora, quando a gente estava numa época que a gente tinha que provar o impacto do Dara, já estava mais, a gente tinha ganho o prêmio Skoll, lá em Oxford, etc. e tal, mas eu ficava imaginando, será que a família, 3, 5 anos pós-alta do Dara, ela volta para a miséria? E aí, sincronicidades, Georgetown University provou, Cora, que 3, 5 anos pós-alta do Dara, a renda da família dobra. As reinterações caem em 86%. 28% tinha casa própria, 3, 5 anos depois do Dara, 50% tem casa própria. Se isso não é sustentabilidade, eu não sei o que é. Então, não é preciso reinventar a prova. O CIEDES é uma organização modelo no Brasil e no mundo. Existem organizações modelos, não tem visibilidade, Cora. Uma vez, alguém disse que escrever um livro é um ato de amor à humanidade. Porque existem muitas dores no mundo, mas para cada dor que há no mundo, existe também um alguém que tem a cura para essa dor. A história do Instituto Dara e da Vera Cordeiro, em si, já são um ato de amor à humanidade. Mas quando a Vera escreve esse livro, ela amplia esse ato de amor que eu tenho certeza vai chegar a muitas outras pessoas que andam sim doentes. Andam doentes de falta de esperança, andam doentes de falta de crença na humanidade, andam doentes de desilusões que a gente tem vivido em tempos tão difíceis. A história do Instituto Dara e a história da Vera são um ato de amor que eu tenho certeza vão curar essas pessoas dessas coisas, dessas doenças que elas estão sentindo. Eu tenho o privilégio de participar num pedacinho da história do Instituto, da história da vida da Vera e desse livro, desse grande ato de amor, porque ela me convidou para escrever o prefácio. Isso é algo que eu vou carregar comigo a vida inteira. Eu tenho certeza que se você conhece a Vera, se você conhece o Instituto Dara, você vai entender o que eu estou falando. E eu tenho certeza, mais ainda, que se você não conhece, você vai se encantar com essa trajetória. E muitas coisas, muitas dores vão se curar na sua alma. Tem uma outra frase que eu gosto muito também que diz: seja realista, planeje o milagre. O que a Vera e o Instituto fazem todos os dias é planejar milagres que acontecem na vida de tantas pessoas. E eu sou muito grato pela vida ter promovido esse meu encontro
com a Vera e com o Instituto. Olha, eu vou agradecer muito a presença de vocês. E eu acho, Vera, que eu vou terminar com uma frase, se não me engano, do teu guru Bill Drayton, que não se trata nem de dar o peixe, nem de dar a vara de pescar. O que a gente tem que fazer é revolucionar a indústria da pesca, não é isso? É isso.